Olá! Nesse vídeo nós vamos explorar uma característica muito interessante, bastante interessante do Spark, que é o fato de que ele consegue executar como um SQL Engine distribuído. Ele pode ser tratado, ele pode ser considerado como um banco de dados distribuído, como um MPP, que consegue armazenar seus próprios dados, executar suas queries, ter um engine, com a diferença de que esse engine potencialmente pode rodar ao longo de dezenas ou centenas ou milhares de nós dentro de um cluster e conseguir oferecer um desempenho muito alto do ponto de vista de quem trabalha com data warehousing, quem vai somente ler dados, na boa parte das vezes, e vai precisar desses dados para consumo em larguíssima escala, em larga escala. Isso tudo se deve ao fato de que o Spark ele consegue manter uma meta-store, ele consegue manter um armazenamento de dados dentro dele, e ele pode fazer isso de duas maneiras. Nós vimos isso numa palestra em particular, mas ele consegue trabalhar com dados que ele traz para dentro de um data store dele mesmo, ele mantém um data store próprio, ele mantém o armazenamento de dados dele em formato Parquet, caso você não altere esse default. Ou ele pode, e claro, além disso ele mantém os metadados dessas informações, ou ele pode somente manter os metadados, somente os metadados, e deixar os arquivos em num formato de arquivos original, onde você aponta para um sistema de arquivos distribuído, um HDFS, um S3 ou alguma coisa assim. Nesse nosso exemplo local aqui, nós não vamos executar isso daqui em um cluster, vamos executar dentro da própria JVM, e todas essas informações serão criadas dentro do próprio diretório onde está esse projeto aqui, do NetBeans. Se nós dermos uma olhadinha aqui nesse File Explorer, a gente está vendo os diretórios convencionais que o NetBeans cria para qualquer projeto Java que está rodando dentro dele. Então aqui estão só os diretórios padrões que nós sempre poderíamos observar, qualquer que seja o projeto. E aqui nós estamos com a configuração já herdada de alguns programas anteriores que cria uma Spark Session para nós. Como a gente sabe, a Spark Session é o nosso ponto de acesso a toda a funcionalidade que o Spark oferece. Essa Spark Session, usando o Builder, ele tem esse nome de XDB1, porque a gente está basicamente usando o Spark como banco de dados. Vamos rodar local, então ele vai criar uma instância local, uma JVM local, simulando um cluster ali dentro, com todos os componentes do cluster ali dentro. E o asterisco mostra que ele vai usar todos os processadores, todos os núcleos disponíveis. E damos o get or create dessa Spark Session. E citamos o logger para warning. E depois disso tem o carregamento aqui, que é um carregamento que nós já fizemos, que mostrava como trabalhar, como buscar aquela tabela de employees CSV, já com um esquema aqui setado, para que a gente já tenha os dados específicos, já com o tipo que nós precisamos. Em particular, tem dois campos que não eram trazidos com o tipo correto, que era o birth date e o hire date, que são campos data, e que daí tem um tratamento diferente ali dentro. Para que a gente consiga trabalhar com o Spark como um banco de dados, como um servidor de banco de dados, o primeiro ponto que nós temos que contar para ele como fazer isso dentro da criação do próprio Spark Session. Quando nós obtemos o ponteiro para o Spark Session, nós temos que dizer para ele para usar o método enable Hive support. O Hive é o software que já é bastante famoso dentro da pilha Hadoop, que trabalha com SQL, que permite que você aplique SQL dentro de arquivos armazenados no HDFS, usando o MapReduce ou o Yarn ou outras tecnologias para isso. E a princípio o Spark SQL era bastante espelhado no Hive, tanto que ele ainda usa o Hive MetaStore para manter todos os metadados dos arquivos que são colocados ali dentro. Quando você coloca essa opção Enable Hive Support, você está dizendo para essa Spark Session de que ela pode ser tratada como um banco de dados distribuído, como um MPP. Ela vai poder trabalhar com o que a gente chama das Managed Tables, as tabelas que são gerenciadas pelo próprio Spark. Então ele vai deixar de somente usar dados que são colocados em arquivos externos, como no CSV, ou mesmo em uma fonte externa, como um banco de dados JDBC ou algo assim, para que ele possa ele mesmo armazenar os dados dentro do sistema de arquivos que ele gerenciar os metadados dessas informações e executar as queries da maneira que ele acha mais adequado. Nós vamos ver isso daqui de forma adequada, ainda não executamos nada, então não tem nenhuma alteração aqui no projeto. Nós habilitamos o Hive Support e o outro ponto interessante que é quando, antes de nós termos uma tabela carregada ou alguma coisa assim, nós temos que criar um banco de dados. Então, a primeira coisa a fazer aqui dentro é usar o spark.sql e do mesmo jeito que nós criamos um database
dentro de um banco de dados relacional, a gente tem os comandos create database e coisa assim, eu posso fazer a mesma coisa aqui, create database, if not exists, acaba sendo bem apropriado usar isso daqui, porque a gente pode executar mais de uma vez aqui dentro. Vamos chamar ele de emp1. Então, nós vamos criar um banco de dados aqui dentro do Spark. Perceba que ele está se comportando já como se fosse um banco de dados real, como se fosse um MySQL, um Postgres, um Oracle, coisa assim. Nós criamos esse banco de dados e nós vamos setar esse banco de dados como corrente agora, usando o Spark. Tem várias maneiras de fazer isso, a gente pode fazer isso direto com o SQL, que é o setCurrent, coisa assim, ou posso usar o Spark Catalog.o setCurrentDatabase e dizer qual que é o banco de dados que nós estamos usando. Se não me engano é o emp1, ele escondeu ali com a sugestão, emp1. Agora nós temos o banco de dados emp1 criado e o banco de dados emp1 selecionado como corrente. O que nós temos que fazer agora é colocar informações nesse banco de dados. E nós podemos executar informações aqui, executar comandos à vontade, então a gente pode executar um create table, usando uma sintaxe compatível com a SQL 2003, e a partir disso começar a carregar dados, criar dados com insert ou coisa assim. Mas uma maneira fácil de colocar dados dentro de uma tabela gerenciada pelo Spark como banco de dados é você carregar um data frame e colocar esse data frame dentro do banco de dados. Quando você faz isso, ele vai fazer, e claro, você pode fazer de diferentes maneiras, usar um streaming, usar uma leitura direta em cima disso, existem outras maneiras. Essa é uma das mais simples. Quando você vai fazer isso, o próprio Spark vai gerenciar quantas partições ele coloca, de que maneira que ele organiza isso. Isso passa a ser controlado por ele. Por isso que a gente chama de uma Managed Table, que é uma tabela gerenciada pelo próprio Spark. Então nós carregamos isso aqui dentro. Essa tabela aqui já está, o data frame já está carregado, né? Então é um data frame emp, Spark read option header true. O esquema é o esquema emp, que é essa linha aqui em cima, então nós dizemos quais são os campos campos e tipos de campos que nós queremos. E finalmente nós carregamos aqui dentro do emp as informações do data frame. Se a gente der um show aqui, a gente vai perceber isso acontecendo. E o que a gente tem que fazer agora, o que nós usamos com read são os data frame readers. E assim como nós temos os readers para data frames, nós temos os writers também. A gente pode salvar um data frame em diferentes formatos. Comumente, os programadores gravam arquivos que são no formato CSV, por exemplo, para um formato que tem mais empenho, como um Parquet, um Orc, um Avro, para que você possa usar isso em processamento colunar de forma mais rápida, dentro de um cluster ou coisa assim. Mas a gente também pode usar a mesma coisa para trabalhar fazer com que esse data frame emp seja salvo. Então vou dar um write nele. Tem que colocar um mode aqui para overwrite, se nós por acaso fizermos isso daqui mais de uma vez. E o writer ele tem um método chamado save as table. E dessa maneira nós vamos criar uma tabela dentro do armazenamento do Spark, dentro do data store do Spark, guardando os metadados na Metastore, no Hive Metastore, com o nome, aqui no caso de employees. Então nós criamos essa tabela. A partir desse momento, você já tem acesso a essa tabela da mesma maneira que você teria acesso a uma tabela, a uma temporary view, uma temp view, que nós vimos carregando a partir do data frame. Com a diferença de que uma vez que você carregou, que você já tenha carregado, você não precisa carregar mais. Você pode somente só executar os comandos e essa tabela passa a ser visível. Então aqui eu posso usar um spark.sql, o comando mais simples possível, um select asterisco from employees. E ele retorna sempre data frame, então posso fazer um show aqui. E a partir desse momento eu estou mostrando essa tabela, mas na próxima execução, por exemplo, eu não preciso necessariamente carregar de novo, porque a tabela já está carregada, já está com os dados colocados lá dentro da Metastore do Hive. Você carrega uma vez e passa a usar ela somente com uma tabela disponível, uma tabela já gerenciável pelo próprio Spark. Um outro ponto interessante é que ele vai criar uma estrutura dentro do sistema de arquivos que ele gerencia para armazenar tanto as informações da própria tabela quanto os metadados dessa tabela. Nós vamos explorar isso daqui logo em seguida. E isso, no contexto dessa aplicação aqui, ele vai criar isso dentro do diretório do próprio projeto,
que é o raiz do ponto de vista dessa JVM, desse projeto aqui. Mas ele poderia fazer isso dentro você pode configurar isso no próprio Spark, fazer isso dentro de um sistema de arquivos distribuído, como um HDFS, ou um S3, ou diversos outros que estão no Spark Conf. Vamos executar e ver como isso vai acontecer. Do ponto de vista da visualização, a gente não pode perceber quase nenhuma diferença, né? Nós temos os dados aqui somente da tabela, que nós já estamos acostumados a ver em outros exemplos, mas percebo que tem mais algumas mensagens diferentes. Tem um Hive Conf aqui, que a gente não via comumente, ele fala sobre um database MP1, o Hive Status é citado aqui novamente, ele usa alguns objetos que nós não estávamos acostumados a ver, se vocês forem dar uma olhadinha nos logs que vocês têm. E principalmente aqui no diretório de projeto apareceram dois novos diretórios, um que é o Spark Warehouse, que é onde ele guarda as informações basicamente, e outro que é o Metastore. Então no Metastore você tem mais informações colocadas aqui, e no Spark Warehouse você tem o MP1DB, que é o nosso banco de dados que nós criamos, e aqui dentro você tem o Employees, que é a tabela que nós criamos, e ela está só em uma parte, que é um arquivo Parquet. Nós não pedimos para o Spark fazer um particionamento disso, nós poderíamos pedir se for o caso. Esse arquivo aqui é aquele arquivo só com 1000 funcionários. Se vocês testarem com um arquivo que tem 300.000, coisa assim, possivelmente o Parquet vai começar a abrir isso em diferentes partições, que ele decide, o Spark decide como acontecer isso. Mas percebam que ele já grava, ele tem um storage para manter os dados e tem um storage para manter as informações a respeito dos dados, que são as meta-informações, os metadados que estão colocados aqui dentro. Inclusive tem alguns avisos aqui bem enfáticos, né? Not touch files, tente não se intrometer, tente não alterar nenhuma informação que é colocada aqui dentro, porque a tua aplicação pode realmente ter algum problema para isso. E a partir daqui eu posso começar a executar informações. Eu não preciso mais carregar esses dados aqui, porque a minha tabela já tá basicamente carregada. Então eu posso comentar essas linhas aqui que gravam informação, porque o meu Spark Warehouse já está criado. Eu já posso começar somente a fazer algumas operações aqui dentro. Eu posso fazer o select first name, vírgula, o year do hire date é esse o nome, from employees, order by hire date desk. Ele vai mostrar os 20 primeiros, vamos ver como é que ele executa aqui dentro. E perceba que ele rodou, a despeito do fato de que eu havia comentado as linhas que dizem respeito a carregar o data frame e gravar o data frame com tabela. Isso porque o meu warehouse já estava criado. Os dados já estão colocados aqui dentro, os metadados, a metastore do Hive também já está colocada, então eu não tenho nenhum passo a fazer, eu posso só começar a trabalhar com a tabela de forma adequada. Aqui dentro tem uma série de otimizações possíveis. Então, assim como nós podemos também cachear data frames, eu posso fazer um cache com o comando SQL de uma tabela em particular. Então, aqui eu posso colocar um cache table employees. A partir desse ponto aqui, essa tabela vai estar cacheada dentro da estrutura que o Spark vai suportar, em memória, boa parte das vezes. Vai ter um desempenho um pouco melhor. Dentro dessa Spark Session, e se você tiver um uso repetitivo ou tiver um uso contínuo, isso pode ser interessante. E esse modo de uso do Spark, por mais que ele não seja assim tão comum quando o modo de uso de somente você carregar um data frame, criar uma temp view e usar esse temp view só para fazer uns comandos, nesse modo você transfere para o Spark a responsabilidade de manusear os dados, de armazenar os dados, tratar os dados, recuperar os dados. E quando você pensa em um cluster, você provavelmente ganha muito desempenho quando comparado a guardar isso somente em arquivo CSV e carregar cada vez, ou a guardar isso dentro de um banco de dados convencional, um banco de dados relacional,
Também, na verdade, sequer foi projetado para isso, ele é projetado para trabalhar com transações, para executar as funções para sistemas transacionais que rodam o tempo todo. E com o Spark você tem equivalente a um banco de dados, só que distribuído ao longo de um conjunto grande de máquinas e um cluster, com o ganho de desempenho que isso pode influenciar. Essa é uma feature não tão conhecida do Spark, mas eu creio que ela é bastante importante, principalmente para quem vai trabalhar com Data Warehouse, com Business Intelligence, e que precisa fazer consultas em larga escala, porque a escalabilidade do Spark é muito grande e bem conhecida dentro do mercado como sendo uma das melhores disponíveis. Bom, era isso. Obrigado e até o próximo vídeo.